celebrando os 25 anos de PP. Também os 100 anos da Belas Artes. O Publicast chega dando voz à criatividade que vem para fazer história. Olá, ouvintes do Publicast, eu sou a Vitória. Eu sou a Sofia. E hoje estamos aqui com mais um episódio com o Caetano. Tudo bem, Caetano? Muito obrigada pela sua presença. O Caetano é Head de Marketing da Verifone. Caetano, que prazer ter você aqui na nossa bancada. Vai ser um prazer bater esse papo com você. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criatividade na publicidade moderna. E a primeira pergunta é, em 2025, o que significa ser criativo na publicidade? Então, primeiro, obrigado, meninas, pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Espero falar um pouquinho, aprender bastante aí com vocês. Mas, respondendo à pergunta, eu acho que ser criativo em 2025, eu acho que cada vez mais é você estar atento ao que está acontecendo no mundo e a rapidez que o mundo muda. Então, às vezes a gente está pensando em alguma ação, em alguma campanha, algum tema, e aquilo, às vezes, de um dia para o outro, ele muda, ou aquele assunto que estava mais hypado, hoje ele já não está mais valendo, ou é um assunto já que ninguém quer mais ouvir falar, ou que deu algum problema, foi, vamos dizer, cancelado. Então, acho que a gente tem que ser muito ágil, muito rápido. Então, acredito que vocês hoje são novos e estão bem ligados no mundo digital e tudo que está acontecendo, a velocidade do pensamento acompanha isso e aí traz esse benefício de vocês estar sempre antenado. Então, eu acho que a pessoa, quando ela se propõe a criar e pensar criativamente, eu acho que mais do que isso é você pensar inovando. E inovar, às vezes, é você ser simples. É você pensar numa coisa que não adianta, às vezes, a gente fica muito quebrando a cabeça 2, 3 dias pensando num tema ou num logo que seja, ou alguma coisa, e aquela ideia teria que ser simples. Então, desde o meu tempo ali de faculdade, a gente falava, pense simples, porque às vezes, e a gente pode reparar hoje, às vezes os melhores logos, as melhores campanhas são aquelas que são simples e que elas sabem comunicar. Então, você ser criativo é você saber comunicar o que a marca está querendo dizer para o seu público de uma forma que caiba para ele. Então, eu acho que mais do que nunca é você ter repertório para você conseguir pensar rápido e estar antenado e não ter preconceitos. E com tantas referências, né, com essa questão do repertório, como que os criativos podem fazer para não cair na mesmice? Para não virar algo, né? Boa. Assim, o que a gente percebe muito é que, apesar de ter diversas plataformas, diversos formatos, diversos formatos de linguagem, eu acho que uma coisa que prende um pouco é porque às vezes está aquele formato naquele tempo que se persiste muito e vai mudando, ou às vezes aquela plataforma que está ali mais na evidência e dali um tempo ela não vai estar mais. Então eu acho que o criativo ele não pode ficar preso a situações ou às suas próprias ideias do que ele acha. Então, a gente está trabalhando para uma marca, ou para um produto, ou para um serviço. A gente tem que entender, às vezes, que a gente tem que transmitir aquilo que a marca quer transmitir, não que o nosso pensamento fechado, se abrir para outras coisas, entender e buscar o cliente. Eu acho que uma diferença que eu vejo muito, assim, de quando comecei nessa vida, é que antigamente a gente não tinha muitos formatos. Então, quando você pensava em uma campanha, como você ia lá para você pensar em mídia, você tinha alguns formatos fechados, sei lá, 5, um formato, era lá, TV aberta, era mídia impressa, ou hoje em São Paulo não existe, mas outros lugares existe muito um outdoor e tudo mais, tudo convergia para uma mesma comunicação, era muito mais no sentido de comunicação visual, de identidade visual, de seguindo, e não muito do que a gente quer transmitir. Então, às vezes você vai usar, obviamente, o mesmo propósito, mas assim, até a gente fala que o que mudou muito, que eu acredito, a gente fazer uma campanha para milhões de pessoas para você buscar um nicho dentro daquele milhão. Hoje não, cada vez mais com a tecnologia e com todos os dados, você tem que pensar que você vai falar um para um, one to one. Então, a gente vê às vezes
Uma Netflix, por exemplo, ela consegue dentro ver lá o que você gosta de assistir, a forma que você gosta de ver, e ela te dá, às vezes, uma sugestão de filme com a capa que ela entende que você gostaria de ver. Então, O algoritmo é muito engraçado, né? o algoritmo que cada vez mais ele vai aprendendo sobre você e, às vezes, assim, para mim, eu acho que às vezes até aprende muito e ele até Dá um mostra medinho. coisas... mas assim, também, assim, às vezes acho que ele te prende, às vezes, em algumas coisas que você quer ver alguma coisa diferente, ele te mostra. Mas não está discutindo aqui no Netflix, mas enfim. Mas é um exemplo de como eu acho que todas as empresas hoje elas buscam transmitir e conversar o one-to-one, entendeu? Você chegou a falar sobre você não colocar só a sua própria visão, né, na campanha, quando você está criando. A gente tem matérias como etnografia, antropologia, e isso é muito legal, às vezes passa batido, mas para a gente se colocar no lugar do outro, enxergar como se a gente fosse o nosso próprio público, né? Sim. Isso é importante. Assim, eu aprendi uma coisa, que aí quando a gente fala assim, primeira coisa, você não pode ter preconceito de nada. Preconceito, quando eu digo, não é no sentido de racial, ou de gênero, alguma coisa dessa, que isso aí acho que é até uma matéria que não devia nem existir mais esse tipo de conversa. Mas quando eu falo de ter preconceito, por exemplo, cara, eu não tomo Coca-Cola, então não vou fazer a campanha da Coca-Cola. Você vai ter que fazer. Como você vai fazer a campanha da Coca-Cola se você não entender o que é Coca-Cola, o que é um refrigerante? Então, assim, cara, você vai ter que tomar a Coca-Cola para você saber o que a pessoa sente quando toma a Coca-Cola. Ou você vai ter que conversar com pessoas que gostam, você vai ter que ouvir, e às vezes você é um exemplo, mas você não gosta daquele determinado produto, não serve para você, mas você vai ter que aceitar o que a outra pessoa está te falando, do que ela gosta, do que ela acha bom, para você poder transmitir isso para a galera que consome. Então, quando eu digo preconceito, eu acho que é esse tipo de coisa. Então, você tem que experimentar aquilo que você vai transmitir, aquilo que você vai comunicar. Eu acho que... Uma coisa que a gente falou no primeiro episódio, né? Que foi com o Ronaldo, que é diretor de graduação aqui, que ele falou que ninguém pode ter preconceito, mas o publicitário criativo está proibido. Tá proibido. Tá proibido. Tá proibido. E falando assim, mais sobre a publicidade na modernidade, a gente viu que tem muitas inteligências artificiais agora. É um assunto que está aí sempre presente nos nossos episódios. Esse ChatGPT, Gemini, tal, eles ajudam ou eles atrapalham no processo criativo? Então, eu nasci na época que eu comecei até pouco tempo atrás não existia, mas se a gente for pensar em inteligência artificial, ela existe desde 1940. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é a primeira inteligência artificial que a IBM criou em 1940. E de lá para cá, todos os algoritmos, no final, são inteligências artificiais. Então, a gente está falando do Netflix, ele está aprendendo com você. Ele é uma inteligência, que ele vai cada vez mais acumulando conhecimento geral e especificamente sobre você. Quando a gente fala de uma mídia social, um Instagram, meio finado Facebook ou outras, o TikTok, também ele está entendendo o tempo inteiro. Então, o ChatGPT ou outras inteligências, eu acho que a gente não tem como desprezar, fingir que ela não existe, falar, cara, para mim não serve porque eu sou criativo, eu não vou entrar nisso. Eu tenho um pouco desse preconceito quando eu faço as minhas coisas, mas eu acho que ele tá para auxiliar. O que as pessoas acham que não pode fazer é que nada vai substituir a criatividade humana nem a inteligência humana. Então, eu acho que ele pode ser um auxiliar. Então, às vezes, você pode usar ele para você fazer uma pesquisa sobre determinado tema, aprender, ou ele te ajudar a fazer aquela parte que você de conhecimento e você aplicar. Não necessariamente que você precisa somente pedir para ele fazer uma arte para você, ele fez e eu vou entregar ali para o meu cliente, para o meu professor, para quem quer que seja. Então, assim, eu acho que quando um cara é criativo, ele tem a autenticidade dele, ele tem a marca dele que naturalmente vai aparecer, ele tem a linha de pensamento dele. Por mais que a gente falou aqui de não ter o preconceito e tudo mais, dentro daquele estilo dele, ele vai aparecer. Então, eu acho que veio para facilitar, vai cada vez crescer, logo, logo vão ter outras ferramentas mais poderosas que essas, e a gente não vai viver sem inteligência artificial. Ela vai cada vez mais, não só o ChatGPT, mas ela vai cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia. Então, não existe a gente ser muito, vamos dizer assim,
pensamento retrógrado, achar que não vai rolar, que você vai ter que se adaptar, ou você está fora do mundo da realidade. Então, eu acho que não substitui, mas ele ajuda. Eu só acho que existe algumas, vamos dizer assim, pessoas ou a galera que acha que tem que pegar um atalho e fazer aquilo, usar o chat GPT ou qualquer inteligência para substituir o esforço dela. Isso não pode existir. É sobre saber usar, né? É saber usar, você Exato. usar para o bem, sei lá, se existe exato. esse conceito. E como que a estética das redes sociais, né, cada vez mais padronizada, tem influenciado na questão da criatividade? Então, esses formatos, né, o TikTok, o Reels no Instagram, os Shorts do YouTube, né, tudo aquele estilo de vídeo padronizado, como que isso tem influenciado na criatividade? Fica cada vez mais limitado, né? Sim, fica cada vez mais limitado, mas eu acho que você concorda que as coisas vão mudando dentro do mesmo formato. Então, às vezes, o jeito que você se comunica, ou às vezes a forma como você fala, o que você mostra dentro daquele formato muda. Então, assim, eu tive experiência de, sei lá, eu pegar uma foto, um vídeo, sei lá, colocar no Reels, alguma coisa. Minha sobrinha falou: tio, você está colocando ainda isso aqui no Reels? Isso aí não existe mais. Então, eu falei: para mim tá tudo igual. Então, assim, eu acho que as formas como usam, elas vão se adaptando e vão mudando. E aí existe aquilo de você estar antenado, de você saber que aquele conteúdo que você está fazendo não pode ser... Você não vai fazer uma programação que você vai fazer, sei lá, um Reels de um formato para daqui 6 meses. Você tem que estar olhando. Mas eu acho que tem uma coisa também legal, que ao mesmo tempo que ele muda, hoje essas plataformas, elas te dão o resultado na hora, praticamente, do que está acontecendo. Então, quando você faz um teste de alguma coisa, você vai ter o resultado daquilo. Então, eu acho que criação e publicidade, você tem a liberdade de testar e você vai aprendendo. Então, você vai, logicamente, com a sua experiência, com todo o seu conhecimento, o seu planejamento prévio, você vai tentar buscar o mais perto possível, mas você consegue mudar as coisas e você consegue testar. Então, se a gente fica muito pensando, talvez, que está limitado a um formato, a alguma coisa, talvez a gente não seja tão criativo. E eu acho que uma dos princípios para você ser criativo é você ter a liberdade de testar e de você colocar suas ideias, tá? Fazer ali o famoso brainstorm e você ir testando e, enfim, existe galera que testa cor, que testa botão, vê onde pegou e coloca 3 formatos diferentes em sites, não sei o quê, vê onde converte mais e aí descobre qual é o melhor caminho. Então, ninguém tem a fórmula perfeita. E falando sobre não pensar limitado, né? Pensar fora da caixa, ter essa ousadia criativa, como que dá para equilibrar isso com bater meta e, às vezes, o conservadorismo dos clientes, assim? Como que você faz para não extrapolar da criatividade? Não, eu acho que no processo de criação você tem que extrapolar. Então, você está ali, você tem que buscar não se limitar e ter todas as ideias. Depois você vai filtrando e eu acho que aí você vai chegar num conceito onde você vai apresentar aquilo que você entendeu que é o melhor para aquela campanha. Questão de métrica, como eu falei, você vê hoje muito feito. Então, quando a gente muito resultado muito rápido e você consegue mudar. Agora, desde sempre, em qualquer setor, não é só em publicidade ou em campanha, qualquer coisa que você está investindo ou você está promovendo, você quer um retorno. Então, existe... às vezes a gente fala assim, você falou a palavra conservadorismo, talvez não é conservadorismo, mas ninguém coloca dinheiro em nada para queimar. Todo mundo quer retorno. Então, assim, muita gente até fala, vou fazer publicidade, eu não gosto de matemática. Vou fazer publicidade porque eu não gosto de conta. Não existe isso. Eu não gosto de tecnologia. Não existe isso. Hoje, você ser publicitário, você tem que saber de tecnologia, saber fazer conta, saber que vai ter um retorno que estão esperando de você. Então, você pode fazer a peça mais criativa do mundo, que se ela não der resultado, ela não valeu nada. Assim, na época da faculdade, tinha um professor que falou assim, cara, não adianta, você pode fazer a melhor campanha de Natal do mundo. Se você lançar dia 26,
Não de adianta nada. dezembro ela Já não valeu era. nada. Então, é mais ou menos isso. Você tem que ter o time e você tem que... Não existe, ninguém vai colocar dinheiro numa agência que não dá retorno, só porque você faz um logo mais legal, alguma coisa que eu achei, mas você não deu retorno. Você Quem tem uma manda carinha sempre bonitinha. quem manda é o público. Não somos nós, não é a empresa. Quem manda é o público. Se o cara está tendo resultado de venda, resultado de conversão, ele vai continuar botando mais dinheiro em você. Senão, não vai. Sim. E você já teve algumas experiências, né, fora do Brasil. Você consegue perceber algumas coisas muito marcantes da publicidade fora, da publicidade dentro do Brasil? Então, eu consigo perceber, eu acho que dentro da... Quando a gente... Assim, uma experiência maior até Estados Unidos, mas eu acho que quando você vê campanhas, quando você vê anúncios, Estados Unidos, você anda na rua, tem um monte de anúncio que parece dos anos 90. É velho. Mas o que eu acho que muda, que eu acho que está no mundo inteiro, é onde eles são talvez mais craques do que a gente, porque acho que como publicidade, o Brasil sempre foi o melhor, um dos melhores do mundo. A gente ganhou prêmios incríveis todos os tempos. Não sei se vocês acompanham os caras mais antigos, que era da minha época, que eu era fã e eu quis fazer publicidade pelos caras, mas os caras são gênios, entendeu? Então, eles mudaram. Agora, eu acho que eles fazem talvez melhor que a gente, aí talvez seja até que uma questão econômica das pessoas poderem pagar, enfim, a experiência do cliente. Então, tudo que eles conseguem transmitir num evento ou numa experiência de marca, eu acho que eles fazem um pouco melhor que a gente, tá? Então, você pode não gostar de basquete, mas você vai num jogo de NBA, é um show que você pode não entender nada. Eu mesmo eu não entendo nada. Mas, assim, eu não sou um cara fã de basquete. Mas o evento em si é uma experiência total que você fica imersivo naquilo e ele interage. Então, antes de começar, você já está vibrando. Às vezes, a gente é brasileiro, eu não torço pelo Knicks. Mas se eu for assistir o jogo, eu vou querer que os caras ganhem. Porque antes de começar, os caras já te envolvem. E aí, dentro daquela outra experiência, os caras fazem você fazer parte daquilo. Você quer comprar uma camiseta, quer comprar um souvenir, você vai lá consumir, você paga $20 para tomar uma cerveja, $10 para comer um cachorro quente, simplesmente porque você quer ter aquela experiência de sentar lá que você viu e tudo mais. Então, quando você vê lá o Super Bowl, quase ninguém é fã de futebol americano, mas é o evento mais assistido do mundo, o intervalo mais caro do mundo, acontece uma vez por ano. E é um show, o cara fica 4, 5 horas assistindo, ou seja em casa, ou seja lá ao vivo. Então, eu acho que isso é onde muda. E eu acho que a gente está caminhando muito aqui para a publicidade, enfim, ela trazer essa experiência de marca com o cliente. Então, essas ativações, cada vez mais, elas estão sendo mais legais. Mas, de novo, assim, é muita tecnologia embarcada, muita inteligência artificial, muito algoritmo, para você conseguir juntar a galera e trazer alguma coisa que a pessoa fique presa e que ela não esqueça da sua marca e que ela queira consumir a sua marca, que é o objetivo final de toda a campanha. Eu acho que o que eles fazem, que é bem isso que você está falando, faz um pouquinho melhor é gerar o desejo, que é o que o publicitário quer. Isso gerar o mesmo. desejo, Gerar o né? desejo. Da compra, daquilo, de possuir, né? Mas eu acho que ser aquilo. criativos, quando a gente fala de publicidade de peças, a gente é melhor, eu acho que por natureza, porque o brasileiro, ele já é um povo mais alegre, já é um povo mais... A nossa cultura é ser criativo. Sim. Então, eu acho que a gente está um pouco na frente e sempre esteve. Eu acho que o brasileiro trabalha, algumas vezes eu já escutei isso, que fora, para você criar uma campanha, é muito individual. E aqui o brasileiro trabalha tudo junto. Todo O mundo cara que junto. desenha, o cara que escreve, todo mundo trabalha junto, né? Então, por isso que tem uma marcazinha ali de todo mundo e várias cabeças pensando. Porque tem muitos outros lugares que você vai desenhar, beleza. Aí passa pro redator. Cada um Aí você cada passa um na sua rua e vê casa. sua arte que você nem sabia para onde ia, né? Isso aí, é fábrica, é produção, fábrica. Linha de produção, exato. E o cara são individualistas, são individualistas e são competitivos entre si. Então, é uma cultura diferente. Na sua visão, o papel do publicitário mudou muito desde que você entrou nesse ramo? Eu acho que mudou muito. Mudou muito porque eu acho que antigamente era um pouco isso, assim,
como a Vitória falou, assim, eu vou fazer ali o cara que traz o briefing, faz o planejamento, não sei o quê, aí tá aqui, tá entregue, o criação entendeu ou não entendeu, a hora que ele termina a gente fica sabendo, aí eu discuto com você, você fala, mas você me briefou errado, não, você não entendeu, ou você é ruim, aí depois vai lá pro cara de mídia, que ia ficar pensando qual é a mídia, fazer o planejamento, ir lá comprar, se ele ia comprar a inserção na Globo, onde queria comprar e qual horário, onde dava mais audiência. Eu acho que hoje ele mudou muito no papel de que você tem que buscar comunicar dentro do formato que vai atender realmente o seu público, ou até com quem. Então, antigamente você... quem é que está, sei lá, mais aparecendo na novela agora? Quem é a atriz que está bombando? X. Então, ela virava, durante um ano, ela virava a estrela, ganhava mais dinheiro. Hoje em dia, não. A gente vai buscar, às vezes, um influencer que, às vezes, muita gente talvez não conheça, que a gente descobriu ainda que, às vezes, o cara não é porque ele tem 200 milhões de seguidores que ele converte. Às vezes, uma pessoa que tem 20 milhões de seguidores tem mais engajamento e converte mais. Ou tem 1 milhão. Então, acho que as marcas hoje elas estão mais abertas a buscar uma galera que vai trazer realmente um resultado, vai comunicar que tem a cara dela, entendeu? Aí entra o que a gente estava falando sobre não ter o preconceito, né? Não ter o preconceito. Porque existe o preconceito e essa questão toda com os influencers digitais e tudo mais, que é um tema muito falado, né? Eu acho que uma incógnita. Cada um tem uma opinião sobre isso, né? Mas, por exemplo, tem um comercial muito famoso, que é aquele da Fiat, acho que é a Paula Oliveira, se eu não me engano, que ela é uma influencer da novela, aí quando passa para o intervalo, ela é a Paula Oliveira, que aí depois muda para novela. Então, aquele comercial eu achei o máximo. E ela é uma influencer, então, tipo, eles usaram uma pessoa que já tem uma marca, uma presença, né, para jogar para esse mundo, talvez, de um influencer digital, criando uma imagem, né? Então, até a forma como ela se comunica, o que ela faz, completamente diferente, tudo né? ensaiado, né? E você vê que, assim, ela agora está falando que ela está investindo nas mídias sociais dela para realmente ela ficar uma pessoa mais influencer e tal. Ela tá trabalhando mais isso, porque ela é um formato dela. Então, acho que a gente pode até ver assim, tem muito preconceito, mas do mesmo jeito você vê que tem muita influencer que às vezes os caras estão chamando para TV, porque ele quer pegar já o público que assiste ele lá na internet para buscar para TV. Alguns casos deram certo, outros não tanto. Então, você vê, assim, né? Às vezes fazer uma novela, um filme, um programa e tudo mais, são formatos diferentes que, às vezes, a pessoa está ali no formato da internet, ela se dá bem, mas no formato da TV, apresentando um programa, ela não se dá bem. Então, acho que é isso que você fala, assim, tem preconceitos, mas eu acho que não é tão preconceito. Às vezes eu sou bom em fazer uma coisa, não sou ruim em fazer em outra. É normal, como todo mundo, ninguém é bom em tudo. Então. Exato. E você acha que com toda essa bagagem que a gente falou aqui, os criativos de hoje estão mais sobrecarregados ou eles têm a chance de ser melhores sucedidos por terem muitas armas na mão? Então, tudo tem os dois lados, né? Eu acho que tem muito mais informação, e aí a gente não fala só de criativos, qualquer profissão do mundo tem muito mais informação. Só que a informação, muita informação, também você às vezes não processa. Então, você tem que saber filtrar. Eu acho que hoje está mais sobrecarregado dentro de uma pressão de que eu tenho que pensar mais coisas. E eu tenho que ter um repertório maior. E, assim, é aquilo de novo. O mundo ele é muito rápido. Então, ele está em constante mudança de um dia para o outro. De repente, uma coisa que era muito legal é zero legal. Então, assim... E aí, todo o seu esforço que você fez vai perder. Então, eu acho que isso é uma coisa que não tem o controle do criativo. Tá? Eu acho que antes tinha mais o controle do que você poderia fazer para aquela situação. Então, sei lá, uma campanha os caras desenvolviam em 6 meses para lançar. Agora, tem que ser muito rápido. Então, assim, eu acho que tem essa pressão, tem a oportunidade, tem as informações, mas você conseguir processar tudo é uma pressão muito grande.
Então, pelo mesmo tempo que você tem mais oportunidades, você tem muito mais pressão. São as duas coisas, né? E para finalizar a nossa última pergunta, que dica que você daria para quem está começando agora na criação publicitária? Olha, eu acho que a primeira que a lei que o seu professor botou é ser proibido de ter preconceitos. Acho que essa é a principal. Agora, não existe, para mim, assim, todo mundo pode ser criativo. Assim, às vezes até na faculdade e tal, a gente ouvia, esse cara aqui não é bom de criação, esse cara aqui não é bom de redação, esse cara aqui não é bom e tal. Vai para mídia, vai para planejamento. Eu acho que todo mundo tem como ter um pensamento criativo em qualquer atividade, mas você tem que ter repertório. Como é que você tem repertório? Então, assim, vocês que são novos e tal, cara, viaja, experimenta, assiste coisas diferentes, assiste as coisas que você não gosta, experimenta as coisas que você não gosta, leia coisas que você não gosta. Você falou de antropologia, sociologia, às vezes é meio maçante, mas você tem que entender, porque fala de pessoas, de comportamento de pessoas. Vai entender neurociência, vai entender as cores, porque você vai criando um repertório dentro do seu cérebro que, quando você for chamado para botar isso em ação, naturalmente vai ter. Então, cada vez que você tiver a oportunidade, vai em qualquer país do mundo, olha, observa a cultura, observa os hábitos, observa o que existe. Já que ouvir, às vezes, uma música antiga, ouve, vê de onde ela veio, um ritmo, que a gente não gosta, eu não gosto de todas também, enfim, mas absorva isso. E eu acho que o ponto mais importante é que nessa fase da vida de vocês não é money, é meaning. Tá? Então, até falo muito para uma pessoa que, cara, não procura seu primeiro emprego ou seu segundo emprego, seus primeiros 4 anos aí. Não procura entrar num qualquer... Vou buscar meu estágio, quero meu estágio. Primeiro que aparecer agencinha, tal, eu vou entrar. Vê se aquilo está te agregando. Porque você não precisa... Assim, eu não sei hoje, tá? Mas na minha época, você trabalhava numa agência grande, você pedia pelo amor de Deus, trabalhava lá, tinha hora para entrar e para não sair, e não ganhava nada, porque ainda... Não sei se hoje ainda na lei é assim, mas... Você não era obrigado a pagar um estagiário de publicidade. Não sei se hoje mudou. Até porque o nosso curso não tem estágio obrigatório. É isso. Né? Então... E assim, no final do dia também a publicidade, qualquer um pode ser publicitário, né? Então, assim, mas, assim, eu acho que procura entrar, não importa se é uma agência grande ou pequena, o que você está fazendo de legal ali, que você está aprendendo e criando repertório. Não vá... Só eu vou mudar aqui porque eu vou ganhar, às vezes, 500, R$1.000 a mais, eu quero comprar não sei o quê, quero ter mais minha independência. Cara, se prepara 4, 5 anos, porque quanto mais bagagem você tiver de coisas legais que você fez, viagem, você vai ser muito melhor do que no futuro. Assim, eu percebi, assim, pessoas que começaram comigo estudando, por exemplo, que... Obviamente, não fazendo julgamento nem nada, para cada um tá bom, mas às vezes passou 20 anos e o cara trabalha, às vezes, ainda fazendo folder só, desenvolvendo alguma arte, ganhando um pouquinho só. O cara gênio que eu conheci, porque o cara ficou muito focado de buscar o money. E para mim, eu sempre busquei o meaning, sabe? Então, assim, eu acho que vocês têm condições, obviamente, não precisa ser milionário, obviamente, mas vocês têm condições de esticar um pouco, de buscar o dinheiro. Busca o conhecimento e experiências legais, conviver com pessoas legais e, assim, sempre com pessoas melhores que você. Ouça as pessoas que são melhores que você e tenha humildade de ouvir. Uma coisa que a gente... Eu sempre comento isso para a Sofia. Depois que o Publicast começou, que a gente começou a receber tantas pessoas legais e mais experientes do que a gente, né? Que já são formadas, que já têm ideias muito mais construídas que as nossas, que estão se encaixando agora, né? Mudou muito a minha cabeça de, tipo assim, às vezes eu achava, eu quero tal coisa. Não, nossa, eu ouvi tal coisa de tal pessoa, eu quero muito mais, eu sei que eu posso muito mais. Então, às vezes, a gente acha que a gente está atrasado, mas a gente está atrasado para nada. Então, 19, 20 anos, está atrasado para nada. E tem muito tempo e vocês têm que fazer o caminho de vocês e façam aquilo que vocês acreditem, sempre. Sempre, que vai te deixar feliz, porque o dinheiro é consequência. Exato. Não existe ninguém
não existe ninguém de sucesso que primeiro não esteja feliz, né? Você nunca vai ter o sucesso para ser feliz. Primeiro você tem que ser feliz para depois ter o sucesso. Exato. Muito obrigada, viu, Caetano? que isso, Tenho obrigado. certeza Obrigada. que agregou muito para os nossos ouvintes do Publicast, principalmente para a gente. A gente agradece muito a sua presença. O Publicast sempre estará de portas abertas para você. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, meninas. E esse foi mais um Publicast. Olá, ouvintes do Publicast, começando mais um episódio, eu sou a Vitória. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos recebendo o Eric Benites. O Eric é Head de Design e Arte na UMAP, tem experiência na FCB de Nova York, TBWA de Melbourne. Tudo bem, Eric? É um prazer receber você aqui.